Nem todos os problemas que você fala que é de causa emocional, de fato é emocional. Muitos dos problemas que nós falamos que é emocional no trading são resolvidos com o domínio da estratégia, a clareza da estratégia que você vai utilizar e com a gestão de risco. Quando que vai ser emocional? Quando você passou por um evento ou por alguns eventos relacionados a dinheiro no trading ou até mesmo fora do trading que te causou uma percepção negativa, que fez com que você não consegue, por exemplo, no trading aceitar perder, aceitar estar errado. E aí você precisa sim de ajuda de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo, enfim, para que você consiga mudar a percepção que você tem diante desse fato ou desses fatos do passado, para dessa maneira mudar os seus comportamentos no presente e os seus resultados no presente e no futuro. Então esse é o caminho. Mas boa parte do que você fala que é problema emocional, sim, é tratado com o domínio da estratégia e com uma gestão de risco muito bem feita. Então nesse vídeo eu quero conversar com você sobre gestão de risco e para isso eu vou compartilhar uma parte, o capítulo 4 do meu livro. Esse livro que você está vendo aí agora, O Jogo Interior do Trader, foi o meu segundo livro físico lançado. O primeiro foi o Você Não Quer Ser Trader em 2019 e esse daqui em 2024. E esse em específico é um livro que eu falo diretamente sobre as questões comportamentais, emocionais para o trader, tá? Então eu vou deixar até na descrição do vídeo o link dos livros que você vai poder adquirir, se você quiser aprofundar mais o entendimento. Mas hoje o assunto é gestão de risco. Então olha só, aqui no capítulo 4, eu falo sobre definir risco. E definir risco está no pré-trading, ou seja, no que eu faço antes mesmo de tomar a decisão de operar. E eu começo assim esse capítulo. Definir o risco é o princípio que trata de cuidar da sua saúde financeira, de fazer com que o seu patrimônio seja preservado, que a sua família seja honrada, que os seus anos de trabalho não sejam rasgados e jogados fora de forma irresponsável. É o que te permite vida longa no mercado. Então olha só, esse ponto aqui é muito importante, inclusive eu trago aqui já no segundo parágrafo, começo ele falando que sim, são palavras duras, porque de fato são palavras duras. Mas ele é muito importante porque nós traders precisamos ter a consciência de que as nossas decisões não impactam somente a nós, mas as pessoas que dependem de nós, que convivem com nós. Então se você principalmente é casado, casada, você tem um marido, uma esposa, você tem filhos, ou se você ajuda os seus pais de alguma forma, enfim, se você tem dependentes, você precisa ter a consciência de que as suas atitudes geram impacto na vida dessas pessoas também. E essa consciência vai te ajudar a aumentar o seu senso de responsabilidade. Eu continuo aqui. Mas é preciso dureza e firmeza quando o assunto é gestão de risco. E o terceiro princípio que eu falo anteriormente no livro, assim como todos os outros, é imutável, inflexível e inegociável. Você precisa definir seu risco antes mesmo de iniciar uma operação, ou seja, no pré-trading. E continua aqui, ó. Lembra do plano de trading, que eu trato sobre ele no livro também? Nele você estabelece limites mais gerais, como, por exemplo, sua perda diária. Então você define qual que é o máximo que você aceita perder no dia, em valor monetário, por exemplo. E aí, a partir disso, você pode particionar essa perda máxima diária em X operações. Então, por exemplo, eu aceito perder no máximo R$200 ou $200, independente do mercado que você opera. E aí você particiona esses R$200 ou $200 em 4 operações de R$50 ou $50, por exemplo. Com base nessa informação macro, você está apto a definir o risco da estratégia que vai utilizar cada operação e continua aqui, ó, é entender o quanto você está disposto a arriscar para obter um resultado no mínimo igual ao risco que está correndo. Ou seja, no mínimo procurar uma relação risco-retorno de 1 para 1, idealmente de 1 para 2, porque matematicamente falando, você vai ser vencedor mesmo tendo uma taxa de acerto abaixo de 50%. Se você tem uma taxa de acerto de 50% e faz 1 para 1, ou seja, você ganha a mesma quantidade de que você arrisca na média, você vai ser um trader empatado ali, né? Um trader que não perde nem ganha. Agora, se você já melhora a relação risco-retorno, quando você perde 1, quando você ganha 2, em termos de proporção, você não depende de uma taxa de acerto alta. Você pode trabalhar com uma taxa de acerto de 40%, por exemplo, e você vai ser lucrativo da mesma maneira. Então, é importante você ter essa consciência. Um trader profissional não opera sob a perspectiva de certo ou errado.
pré-definir o risco é proteger a matéria-prima do trader, que é o dinheiro do seu negócio. Então, no trading, nós temos a matéria-prima, que é o dinheiro, e temos uma outra matéria-prima, que é o nosso capital intelectual, a nossa capacidade, a nossa habilidade de executar o trading. O entendimento da técnica, o entendimento sobre quem nós somos, o autoconhecimento, que nos permite fazer uma melhor gestão das nossas emoções. Então, essas são as matérias-primas no negócio de trading, propriamente dito. É como qualquer recurso, ela não é infinita. Portanto, para que você consiga se manter de forma sustentável no mercado, definir o risco é fazer gestão estratégica do seu estoque. Você não usaria todo o seu estoque de uma única vez para atender um único cliente que ainda nem confirmou o pedido, correto? Então, trago esse questionamento para você entender de uma maneira bem clara o quão importante é você ter a clareza da definição do risco. Então, por que colocaria todo o seu capital em jogo em um único trade? Não faz o menor sentido você ir para o all-in. Você colocar todo o capital que você tem em um único trade buscando dobrar em um dia, buscando antecipar processos, antecipar os resultados. A paciência e a disciplina sempre vencem. Anota isso daí em algum lugar para que você possa enxergar todos os dias, até fazer parte da tua identidade. A paciência e a disciplina sempre vencem. E para definir risco existe método. Então eu vou trazer para você aqui uma sequência de perguntas que vai trazer a clarificação de como que você faz para definir o risco da forma correta. Não é achismo, chute ou aposta. Afinal, o mercado não é um jogo. Não é um jogo essa bagaça. Os meus alunos da comunidade TraderX, inclusive o link da comunidade está na descrição do vídeo também para você saber mais, eles sabem que para entrar em um trade é preciso responder 5 perguntas prioritárias. Primeira pergunta: qual é o máximo que eu aceito perder no dia, de acordo com o seu plano de trading e seus resultados atuais? Então, tem que ter clareza. Qual que é o máximo que eu aceito perder em valor monetário no dia? A partir disso, você vai para a segunda pergunta. Quanto eu aceito perder em um único trade? Então, um exemplo que eu dei anteriormente. R$200 dividido em 4 operações de 50. Terceira pergunta. Qual a região onde irei posicionar o meu stop? Ou seja, de acordo com a análise de contexto, com o que você está analisando no gráfico, você vai entender qual que é a região técnica. Um ponto de suporte, resistência, próximo do gatilho de entrada, né, dependendo se for compra ou venda, que é racional, sabe? Não é emocional. É um ponto onde está claro que teve uma atuação de compradores, de vendedores, uma zona de proteção. É lá que você vai colocar o seu stop técnico. E aí, próxima pergunta, número 4, qual é a região de alvo ideal para esse trade? Por que alvo ideal? Olha só, nós temos um alvo ideal definido e a partir disso, tudo que acontece entre o ponto de entrada e esse alvo, nós vamos fazendo o que eu chamo de gestão do trade para surfar o máximo possível do movimento. Porque se você colocar a expectativa de que, poxa, só vai valer se o preço de fato buscar aquele alvo ideal. Aquele alvo ideal é um alvo ideal para você, de acordo com a análise de contexto, mas você não tem controle sobre isso. O mercado é soberano, o mercado age e a gente reage. Por isso que é importante você fazer a gestão do trade. Você entender que conforme o preço vai se movimentando em direção a esse alvo ideal, você vai protegendo a sua operação com stop gain através de critérios de gestão racional. Eu aprofundo muito isso na formação Método X dentro da comunidade. Já falei sobre isso em alguns conteúdos aqui do canal também. E dessa maneira você consegue ir fazendo o que eu chamo de espremer o preço, né? Você vai conduzindo o seu stop gain até o alvo final. No melhor cenário, você sai de fato no alvo final, e num pior cenário, né, que não é pior, é um cenário muito bom, você sai com lucro aferido porque você fez a gestão do trade. Porque é frustrante você definir um alvo que você colocou na sua cabeça, que aquele alvo é o alvo que o preço deve buscar, você vê o mercado evoluindo a teu favor, às vezes chegando até próximo do alvo, mas por teimosia você não faz nada e vê o mercado, né, o ativo, derretendo, chegando no seu ponto de entrada e até mesmo pegando o seu stop. Isso é muito mais frustrante do que você tomar o stop diretamente falando. Pode ter certeza disso. Se você já passou por isso, você sabe muito bem o que eu estou falando. Então vamos continuando aqui. Pergunta número 4, né, foi com relação ao alvo, e a pergunta número 5, quais serão os parâmetros que usarei para fazer a gestão deste trade, como eu já disse anteriormente. Então, você vai definir quais são os parâmetros de gestão do trade. Pode ser nível a nível, né, o preço andou a mesma distância do ponto de entrada para o stop a meu favor. Posso tomar a decisão de levar o stop para o break-even, ou seja, zerar o risco. Se ele andar mais um nível, né, 1 para 2, eu sempre falo do risco primeiro, do retorno depois. Né? Então, se eu falo de 1 para 2, eu estou falando que eu arrisco 1 para colocar 2 no bolso. Tem gente que fala o contrário, tá tudo bem, tá tudo certo, o importante é entender o conceito.
eu sempre trago o risco primeiro e o retorno depois. Então, é importante você ter a clareza do mecanismo de gestão de risco, de gestão do trade, melhor dizendo, que você vai adotar para fazer a gestão dessa operação e surfar o máximo possível o movimento. E eu trago uma frase fatídica aqui, que é um princípio, né? Sem gestão não existe multiplicação. Isso significa que se você não cuidar da operação que entrou, tratar no deixe o mercado me levar, muito provavelmente no longo prazo irá tomar muitos stops desnecessários. Lembre-se, o mercado é implacável com os indisciplinados. E aqui, na página 84, eu trago dois esquemas aqui, né? Um esquema que eu falo que é um exemplo de um trader sem gestão definida e um outro que é um exemplo de uma gestão descomplicada, bem estruturada. Vamos supor que você define que você vai operar uma conta de R$1.000, tá? Pode ser $1.000 também, tanto no mercado nacional como no mercado internacional. Inclusive, eu opero em ambos os mercados e o que eu ensino se aplica a qualquer mercado, desde que você utilize análise técnica, análise gráfica. Então, para ficar mais fácil, vamos pegar um exemplo de R$1.000 para operar mini índice, por exemplo. Então, você definiu que você vai operar essa conta de R$1.000, só que você não fez um plano antes, você não desenhou as suas regras, você simplesmente colocou o dinheiro na corretora e saiu que nem um doido, que nem uma doida, buscando dobrar esse capital. Olha só, seguindo nessa linha, vamos supor que você colocou os R$1.000, logo o seu primeiro trade você estopou ali em R$300. Seu capital já caiu para 700. Você já começa a ficar meio abalada emocionalmente falando. E aí você vai para o próximo trade, toma mais uma lapada de 250. Seu capital já caiu para 450, abaixo da metade, né? Abaixo da zona de equilíbrio, do que eu chamo de Zé. E aí você foi lá, abriu mais uma operação, perdeu mais 300, caiu para 150, aí você já sabe o que acontece, né? Você vai para o all-in e as chances são que você toma uma pancada, quebra a conta e mais uma vez entra para a estatística. E aí você vai minando a sua confiança, a sua segurança, até que você desiste do mercado e é bem possível que vire até um hater do mercado, porque se não funcionou para você, não vai funcionar para mais ninguém, né? É o comportamento habitual de um hater. Agora vamos falar sobre este exemplo aqui que eu chamei de gestão descomplicada, bem estruturada, com um plano bem definido, que é a gestão do Trader X, do trader que de fato multiplica. Vai operar com os mesmos R$1.000, por exemplo, só que foi definido previamente, anteriormente, no pré-trading, né, que serão feitas 10 operações, no máximo, dentro de uma semana. E, no dia, no máximo 2 operações. E o stop máximo por trade, ou seja, o risco máximo por operação vai ser de R$100 e um alvo ideal, né, que você vai buscar, lembra que o mercado age, a gente reage, a gente vai buscar um alvo de 200, mas pode ser que o mercado nos dê mais, nos dê menos. Nós vamos surfar de acordo com o critério de gestão do trade que nós vamos adotar para pegar o máximo possível de um movimento quando o mercado for a favor e quando for contra, nós sabemos antecipadamente, nós já compramos esse risco antes, que o pior cenário quando você toma a decisão de entrar num trade é o stop já comprado de R$100 aqui nesse exemplo. Então, eu reforço aqui inclusive, esse é somente um valor de referência, o alvo deve ser o que o mercado nos dá, pois tem dias em que o mercado vai andar bastante, em outros não. Afinal, o mercado age e a gente reage. Então, olha só, deixa eu trazer aqui essa estrutura da gestão bem definida do Trader X. Começou com R$1.000, primeiro trade você tomou um stop de 100. Beleza, está dentro do plano. Você comprou essa ideia antes. Você vai para o próximo trade consciente, tendo o domínio da estratégia, sabendo executar o trade, né? Porque esse é um passo fundamental, você tem que saber o que você está fazendo, além da gestão. E aí você vai lá e tomou um segundo stop. Beleza. Foram os 2 stops do dia, né? Você definiu que vai fazer no máximo 2 trades por dia, 10 trades na semana. Você parou de operar, você vai no dia seguinte operar tão somente. No dia seguinte, com a cabeça mais tranquila, fazendo estudo, inclusive, das decisões que você tomou para identificar algum ponto de melhoria, você volta, faz um trade decente e consegue colocar 300 no bolso. O seu capital que estava em R$800 já vai para 1.100. Eu coloquei números redondos aqui para ficar mais claro o exemplo, tá? E assim por diante, ó. Entre ganhos e perdas controlados, dentro dessa estrutura de 10 operações, 2 operações por dia, dentro de uma semana, de 5 dias negociáveis, né? De segunda a sexta-feira, você pode fechar uma semana em R$800 positivo, com um capital inicial de R$1.000. Mais uma vez eu reforço, isso aqui não é promessa de resultado e nem nada disso. É algo factível, mas que você precisa dominar a estratégia e precisa cumprir com o combinado no que diz respeito à gestão de risco. Isso é totalmente real. Trading
é uma ferramenta de alavancagem. Não é uma ferramenta de dilapidação, de destruição de patrimônio. Uma ferramenta onde você vai multiplicar um patrimônio que você tem, operando com consciência, com disciplina, fazendo uma construção, muitas vezes no início paralelo a uma atividade profissional, para lá na frente você adquirir o poder de escolher se você vai focar pura e simplesmente falando no trading, ou se você vai levar o trading como uma fonte de receita adicional, enfim. Você vai conquistar esse poder de escolha se você fizer o que precisa ser feito com paciência e disciplina. Afinal, como eu já disse, a paciência e a disciplina sempre vencem. Fazer o certo dá certo e vale a pena. Bom, espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Coloca em prática essa estrutura de gestão de risco, aliado ao entendimento da estratégia, que você vai ver que muitos dos problemas que você atribui como sendo emocional serão resolvidos. E eu te convido a apertar no link na descrição, conhecer mais sobre a comunidade TraderX, aí para dentro, fazer parte da família de traders que multiplicam, tendo acesso a uma formação completa do zero avançado para você que opera no mercado nacional ou internacional, utilizando análise técnica, análise gráfica. Lá dentro você vai ter acesso também a salas de trade ao vivo, onde a gente opera ao vivo e a cores, colocando a teoria na prática, para que você aprenda também na prática, vendo o mercado acontecer e moldando as suas emoções também com o mercado real rolando. Então, aperta aí, cai para dentro, que eu tenho certeza que vai te ajudar a economizar muito tempo, energia e dinheiro na sua jornada como trader. Se inscreva no canal, ativa o lembrete, deixa o seu comentário que eu leio e respondo todos os comentários e até o próximo vídeo. Valeu!